Muito bem, estamos começando o nosso programa BH Todo Dia. Muito obrigado pela sua audiência. Eu gosto sempre de lembrar que o nosso BH Todo Dia, a gente está numa nova etapa do canal Viver Brasil, mas mantém a sua essência. A gente vai falar sempre de Belo Horizonte. E de Belo Horizonte, a partir daquela vocação dela de receber as pessoas, da nossa economia criativa. E hoje eu tenho aqui 3 convidados que vão falar um pouco da história deles e também da história da nossa cidade. O primeiro deles é o Felipe Araújo, que é sócio da Seidon e Atlante. Correto. Aí, agora sim acertei. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, e você? Tudo ótimo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Valeu. A gente que agradece. Ao lado dele, a gente tem um homem que é o dono do edifício... Não é o dono. Ele é o síndico do edifício Acaiaca. O edifício Acaiaca é um símbolo de Belo Horizonte. De Belo Horizonte que começava a crescer com arranha-céus nos anos 1940. Então é muito bacana ter a presença dele aqui. E hoje o Acaiaca é um lugar bem interessante para a gente também de BH. Antônio Rocha Miranda. Tudo bem, senhor Antônio? Tudo bem. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom. E para fechar, a gente tem ela, Bendita é o Fruta entre os homens. Muito legal. A arquiteta, ela está à frente, junto com outras pessoas, porque é uma equipe, de um projeto super legal, o Modernos Eternos, de Belo Horizonte, que está agora no Instituto de Educação, no centro da cidade. É a Ana Lívia Verdini. Tudo bem, Ana? Isso, tudo bem. Um prazer, estar aqui. Estamos com o ambiente lá na Modernos Eternos. E vamos conversar um pouquinho. Muito Obrigada legal. pelo convite. E eu já te agradeci, porque a minha esposa estudou no Instituto de Educação, minhas irmãs estudaram, e volta e meia a gente conversa muito sobre, poxa, não pode ficar daquele jeito. E esse evento de vocês, eu acho que vai ser um marco ali no Instituto. Com certeza. Então, muito obrigado. Obrigada. Pela cidade de Belo Horizonte. Obrigada. Muito bom. Por falar em cidade de Belo Horizonte, eu preciso saber de onde é que vocês vêm. Afinal de contas, nós mineiros, a gente gosta de tomar um cafezinho e saber de onde vêm as pessoas. Felipe, de onde você vem? Eu nasci em Matheus Leme, mas cresci em Joatuba, que é uma cidade bem próxima aqui de Belo Horizonte, 50 minutos, 1 hora de carro. Mas tem uma coisa do interior nela. Tem uma coisa de interior, tanto que lá a gente fala, olha, estou indo para a cidade, estou indo para Belo Horizonte, gosta de resolver bastante coisa aqui. Eu não sei, mas eu ouvi que rapidamente vocês estavam conversando. Você morou em Boston? Eu morei em Boston, ano passado. Conta, como é que foi isso? Eu sempre ouvi muito das pessoas, eu posso trabalhar remotamente e eu sempre ouvi, olha, eu acho que você tem que viajar muito, a gente sempre viajei muito, eu, minha família, eu tenho 40 e algumas coisas, países na lista. É mesmo? É uma coisa que eu amo. Temos um cosmopolita aqui, um viajante. Só que eu nunca tinha tido a experiência de morar fora. Claro. E aí eu falei assim, olha, eu vou realizar esse sonho ano passado, quero ter essa experiência de, além de turistar, eu quero viver, eu quero sentir a cidade, como ela é. E eu trabalho com bares e restaurantes, falei assim, olha, Boston, Nova York, eu acho que tem a minha cara. Já tinha ido lá em outras vezes, outras oportunidades. E foi incrível. Voltei sentindo que Belo Horizonte é o meu lugar. Boa, muito legal, Felipe. Legal, você não tem medo, Oi? Você não tem medo do mundo, de encarar o mundo? Não tenho. Inclusive, para mim, quanto mais diferente, melhor. Eu tenho um problema com a perfeição. Muito bem, junte-se a nós. Todos os seres humanos, somos imperfeitos. Exato. Senhor Antônio, agora eu quero saber sua história. De onde é que o senhor vem? Bom, minha família veio para cá e eu era criança ainda, né? O senhor nasceu onde? Nasci numa cidade do Vale do Rio Doce, e ali Coroaci, perto de Peçanha, e na região de Governador Valadares. Então, o Valadares faz parte da grande Coroaci. Isso mesmo. Isso. Tem que ter orgulho. Mas o senhor veio muito pequeno para cá. O meu pai, é o seguinte, tinha uma família assim, até pequena, 10 filhos, 7 mulheres e 3 homens. Uau! Então, lá no interior era muito difícil estudar, aí ele veio para Belo Horizonte com esse objetivo de encaminhar a família, né? Que é muito comum, né? Até hoje ainda tem isso, né? E nós moramos ali perto do bairro hoje Itapuã. Sim. E num sítio, e eu frequentei o grupo escolar Santos Dumont. Perfeito. Lá de Venda Nova. Sim. E tem um fato muito interessante, que o padre Pedro Pinto... Que dá nome à rua, né? Que dá, a rua principal, a avenida principal lá de... Comércio intenso, de Venda Nova. De Venda Nova. O padre Pedro Pinto tinha um carro que tinha 2 marchas. Ele
era para frente e para trás. Era ferro puro, sabe? E a gente ia para a escola, ele dava carona para a gente. O senhor conhecia o padre? Ele dava carona, não só, vamos dizer assim, para os meninos, né? Como dava carona também para aquelas senhoras que tinham lenha na cabeça. Olha, ele coloca aqui de lado. Você vê que era um carro pessoa boa, hein? diferente. E aí nós íamos e ele me dava essa carona até o grupo escolar Santos Dumont. Que barato, hein? Olha que história boa. Padre Pedro Pinto, muito Padre Pedro Pinto. E Belo Horizonte, eu era ainda criança, né? E o edifício Acaiaca estava terminando naquela época, né? E eu olhava assim para cima, tinha que espichar o pescoço para ver aquela grandiosidade que Belo Horizonte estava recebendo, né? Muito bom. Muito bom. Seu Antônio e Felipe, olha só, olhando a nossa convidada, a nossa arquiteta Ana, pelo jeito dela, vocês diriam que ela é de Belo Horizonte? Será que ela é do interior? Ou será que ela tem de outro estado, é uma forasteira de Minas Gerais? O que o senhor acha, seu Antônio? Ela tem, assim, pela simpatia e tudo, é de Belo Horizonte. É de Belo Horizonte? Beleza, beleza. Belo Horizonte ou do interior? De Belo Horizonte. Belo Horizonte? Acertaram. Sou daqui, apaixonada por Belo Horizonte, né? E já morei fora um tempo, mas aqui realmente já pensei em morar fora, em São Paulo, né? Por motivo de trabalho, mas aqui realmente é um local único, né? Que a gente se encontra. Belo Horizonte a gente tem assim, poxa, temos que ir para o Rio, para São Paulo, para poder crescer. Não precisa. Mas não precisa, mas exatamente. É difícil. A gente tem um complexo assim, né? Que a gente precisa vencê-lo, né? Muito bom. E me conte uma coisa, você falou que morou fora, onde que você morou? Morei por um tempo curto em Milão, né, que é um local muito bacana para minha área, né, para arquitetura. Então, para moda também, que eu já trabalhei com moda, por curiosidade, há muito tempo. E para arquitetura é fantástico, né, é um polo, então fiquei lá um tempo, mas morrendo de saudade, né, daqui. Então, realmente, sou apaixonada. Legal demais. Então, agora eu quero passear por Belo Horizonte a partir de 2 lugares que vocês escolherem, né? Comece contigo, Felipe. E aí, me leva para passear. Nos leve, né? Eu tenho 2 lugares para mim aqui que são muito especiais. O primeiro é a Savassi. Eu lembro, eu novinho, vindo passear final de semana aqui na Savassi, eu achando muito vivo, muito cheio de vida, muito cheio de arte. E aquilo era fascinante. E um segundo lugar que para mim hoje é muito especial é a Lagoa Seca, que é onde eu vou fazer a minha descompressão ali no final de semana, ou às vezes durante a semana eu tô com um problema, eu tô me sentindo um pouco para baixo, ali pressionado no trabalho. Sim. Eu vou lá correr e eu volto para casa feliz. Então são 2 lugares para mim que são muito especiais. Muito legal. Vamos lá. Savassi. Você acha que a Savassi mantém o charme dela ou a Savassi está um pouco confusa, bagunçada? Como é que você vê a Savassi hoje? Eu vejo um pouco sem muito daquele amor, daquela energia que se via antes. Um desejo, né? Era um prazer você estar na Savassi. Era chique ir na Savassi. E tinha uma coisa da moda, que assim, as vitrines das lojas da Savassi lançavam moda em Belo Horizonte. Então a gente a minha mãe copiava as vitrines para fazer os vestidos para as minhas irmãs. E tinha uma coisa entre ficar na Savassi. Então você estava em um bar, depois você ia para outro, você ia para uma loja e à noite você terminava ali em algum lugar também. Não tinha, vou passar na Savassi, vou para outro lugar. Era tudo aqui. Você fazia a pé, também, né? A paquera. Então isso era muito bonito. Bom, e para quem é de fora, fala um pouco sobre Lagoa Seca. O que seria Lagoa Seca? Lagoa Seca é uma pista de caminhada, né? Eu não entendo muito bem, talvez nossa colega arquiteta saiba um pouco mais, mas eu entendi que é um projeto, acho que para escoar a água do bairro, né? Alguma coisa assim, né? Eu acho que é um local hoje que as pessoas vão exatamente fazer exercício físico, né? Para encontrar os amigos. Tem árvore. Não só a raiz do projeto, né? Mas hoje as pessoas se encontram lá, principalmente no sábado e domingo de manhã. Então a gente tem vários cafés ali, a gente tem muito lugar para sentar, para conversar, para confraternizar, né? Para correr. E o bairro é plano, relativamente plano, né? E tem vários pontos assim que você pode correr pelo bairro e voltar na Lagoa Seca. Então tem uma vibe muito gostosa, muito, assim, muito legal. É verdade. E mata um pouco a saudade de Joatuba, assim, do interior. Isso, exato. Do mato, né? Do mato, eu amo, eu moro no mato aqui, né? Eu moro aqui, mas moro no mato. Eu gosto muito de estar em contato com a natureza, eu acho que eu me reencontro as minhas raízes, mato um pouco da saudade. Muito bom.
Vamos lá. Agora, seu Antônio, 2 lugares de BH que te marcam assim, né, nessa sua história com a gente. Bom, aqui eu poderia citar, né, que é a Praça da Liberdade, onde a gente tem uma fonte de cultura muito importante, né? E o edifício Caiaca. Como não poderia deixar de ser? Eu ia falar para o senhor, estava proibido de falar do Caiaca. Suspeito. Vamos por partes. Praça da Liberdade. Nós tivemos uma mudança na Praça da Liberdade, que hoje aqui das repartições públicas, né? Hoje são museus interativos e tal. O que o senhor acha disso? Isso é algo assim muito importante, porque a Praça da Liberdade, eu pesquisei sobre esse assunto, ela obedeceu ou se inspirou em Versalhes, isso, na França. Então, perfeito. como eu conheço lá, eu vejo que tem uma semelhança muito grande. E ali eu frequentei muito as repartições públicas que ali funcionaram, né? E hoje, Belo Horizonte, o Belo Horizontino e mesmo o pessoal que vem aqui pode ter uma fonte de cultura extraordinária. Extraordinária. A gente ia para resolver problemas nas repartições públicas, hoje a gente vai para visitar os museus. Fruir cultura, né? É muito bacana. Essa mudança foi interessante, né? É uma outra praça. Bom, mas vamos lá, Edifício Caiaca. Por que ele te chama tanta atenção assim? Edifício Caiaca, como eu mencionei, né? Eu vim para cá ainda criança e eu tinha, vamos dizer assim, para ver, conforme eu não sei se eu já relatei, eu tinha que levantar o pescoço para ver o alto do prédio, né? E gostava muito da velocidade dos elevadores. Você sabe que hoje os elevadores do Caiaca ainda são... Os originais? Os originais são dos mais velozes de Belo Horizonte. Tem alguém que fala que é o mais veloz, mas eu... Modéstia abaixo. A gente acha que é um dos mais velozes de Belo Horizonte. O senhor não testou todos ainda, né? E eu, vamos dizer assim... Isso chamava muita atenção, senhor? Muita atenção. E com os meus 17 anos, por aí, estudava aqui em Belo Horizonte e morava nesse hotel um diretor da Columbia Pictures. E ele, na época, me convidou. Você gostaria de ganhar uns trocados? E eu... Puxa vida, claro. Gostaria, claro. Então ele me convidou para marcar as pessoas que entravam no edifício Caiaca. Não acredito. No Cine Caiaca, quer dizer. Isso, no Cine Caiaca. No Cine Caiaca que funciona no fundo, né? E eu então marcava as pessoas, porque essa empresa ela cobrava o valor do filme de acordo com a presença efetiva da plateia, né? Perfeito. Então eu marcava e ganhava uns trocados naquela época, né? Então, aos 17 anos. Aos 17 anos. Já começa a relação com o Caiaca. Exatamente. Então, vamos dizer assim, mais tarde eu vendo, vamos dizer assim, pensando, né? Porque eu encontrei a minha esposa na rua São Paulo com Carijós. E foi algo assim interessante, porque as moças antigamente não colaboravam muito não, né? Olhei para a moça assim, ela olhou para mim e eu corri, né, atrás. Ela escondeu numa perfumaria que tinha. Não acredito. E tal. O senhor saiu perseguindo elas? Eu fui atrás e hoje nós temos 3 filhas. Eu já tenho 53 anos de casado. Então valeu a pena. Valeu a pena eu correr atrás, né? Isso. Então eu tenho assim, uma identificação muito grande com Belo Horizonte. Perfeito. Porque é aqui que eu construí. Inclusive, esse trabalho que eu faço no Caiaca é uma espécie de uma retribuição a tudo aquilo que a cidade me proporcionou e ainda me proporciona. Que bonito, hein? Porque hoje, lá no Caiaca, trabalha minha filha, netos, eu já tenho 7 netos. A família continua grande, né? Continua grande, mas aí são 7 netos de 3 filhos. Isso, né? Já não é de um só. Né? Exato. Então eu estou assim muito... Que bom. O senhor está feliz? Trabalhando muito, feliz. E de vez em quando eu até digo que vou comemorar meus 100 anos lá no Terraço Caiaca. Claro. Nós estamos nessa. Pode nos convidar. Tá? Pode. Isso.
Muito bom. Ana, agora é contigo. Vamos lá. Belo Horizonte tem vários, né, pontos turísticos importantes, Pampulha, mas acho que sua pergunta foi o que fazem mais parte, né, da minha vida. Isso. E eu ia falar da Praça da Liberdade, que fez parte, assim, minha infância. Eu lembro de passear, né, andar de bicicleta, e realmente pela beleza histórica. E a Praça do Papa, que é um local que eu frequento semanalmente, faço caminhada. Pôr do sol acho muito bonito, muito bonito a natureza, né, Serra do Curral. Então, acho que esses 2 pontos eu escolheria. Você bem a Serra do Curral. Nós temos que cuidar da serra, hein? Sim, O senhor já viu essa serra mais bem cuidada, né, senhor? Sem dúvida. Nós precisamos muito de manter, né? Porque aquilo ali é uma proteção para a cidade de Belo Horizonte. Porque ela, vamos dizer assim, o próprio clima da cidade depende muito da Serra do Curral. O senhor não importa, o senhor me falou, o senhor tem 83 anos, né? Eu posso falar a idade. 86. 86, isso, beleza. 86. Não é? O senhor já viu essa cidade com um clima totalmente diferente. Belo Horizonte é uma cidade fria, né? Belo Horizonte era uma cidade recomendada no Brasil inteiro para pessoas doentes, né? Tuberculose, vinham para cá para recuperar a saúde aqui em Belo Horizonte. Cidade com montanha e arborizada. Arborizada. O Noel Rosa, o compositor, foi mandado para cá porque ele tinha problemas de pneumonia, tuberculose e tal. Só que ele falou, eu prefiro viver um ano no Rio do que 10 em Belo Horizonte. Porque era os anos 30, ele achava a cidade muito parada. E ele voltou e morreu de tuberculose no Rio de Janeiro. Mas pelo menos morreu feliz, vamos pensar assim. Vamos lá, eu quero agora saber de vocês, quando saem de Belo Horizonte, ficou em Boston, o que te dava mais saudade, Felipe? As pessoas, o amor que nós temos aqui nas relações, que eu nunca tinha valorizado e eu tive que perder isso para eu entender. Aqui em Belo Horizonte, eu sinto que se você gosta de alguém, acho que nós mineiros, né, você deixa isso muito claro. São relações muito transparentes, você faz muito questão das pessoas. Não tem nenhum protocolo nisso, são relações muito reais. Nós falamos muito sobre sentimentos. Mas, Felipe, veja bem, essa cidade, né, de Belo Horizonte, ela é uma cidade grande, são quase 3 milhões de habitantes. A gente tem um trânsito caótico, a gente corre muito. A gente não perdeu um pouco isso, não? Eu acho que a gente perdeu, mas a sociedade como um todo perdeu. Nós estamos vivendo tempos muito líquidos, né? Então, estamos ali conversando com as pessoas e pensando num próximo compromisso que a gente tem. Ansiedade. Então, parece que ninguém faz nada 100%. Isso, enfim, com todas as pessoas que eu conheço. Mas aqui, eu ainda sinto que você marca um compromisso de 2 às 3 e se estiver muito bom ali com aquela pessoa, você fica um pouco mais... Tende um pouquinho, Enfim, eu acho muito verdadeiro, eu acho muito real as relações aqui. Apesar das adversidades que a gente tem, somos criativos. Eu acredito que mesmo com os problemas, principalmente hoje, de mobilidade, que para mim é um dos principais problemas aqui da cidade, eu acho que a gente ainda consegue viver bem, a gente consegue pôr um podcast no carro ali e olhar para a janela e achar beleza nas coisas. Você vai falar do trânsito com o paulista e ele vai falar, isso aqui é uma maravilha. Maravilha, exatamente. Tudo depende. Ele sempre fala, é porque aqui é sorte, né? Tem dia que tá ruim, tem dia que não tá, né? E lá é sempre ruim, né? Então a gente é mal acostumado. Muito bom. Eu não sei assim se é possível, mas eu fico tentado a te perguntar. Alguma semelhança entre Boston e Belo Horizonte? Você enxerga alguma coisa assim? Olha, eu acho... Boston é uma cidade muito católica, por exemplo, né? Sim. Os irlandeses foram para lá. Eu acredito que muito contraste entre o antigo e o novo. Então, você tem edifícios muito novos, você tem uma questão ali muito cosmopolita, você tem uma coisa muito efervescente. Belo Horizonte é uma cidade que, se você quiser virar à noite, você vira, né? Isso é muito bonito, Carnaval de Belo Horizonte. Carnaval de Belo Horizonte é uma cidade que pulsa. E em Boston também você consegue ver com muita facilidade isso. Eles respeitam muito o antigo. Agora nós estamos aprendendo a respeitar também, com essa questão da revitalização do centro, o entendimento do que é um retrofit, que é um movimento muito mais difícil do que você simplesmente tombar alguma coisa e construir de novo. E em Boston isso é muito nítido. Assim, você anda no centro de Boston, você vê um prédio assim, de 1000 anos, de não sei quantos anos, de quantas décadas, e totalmente do lado de um arranha-céu lindo, maravilhoso, todo envidraçado, e um vive junto com o outro. Eu acho que é um próximo nível que a gente vai chegar aqui em Belo Horizonte. Legal, muito bom. Vamos lá, senhor Antônio, quando sai de Belo Horizonte, o que o senhor sente saudade? Olha, eu considero a viagem assim, todas as viagens que eu fiz,
eu penso que o melhor da viagem é o retorno. Voltar para cá. Então, isso é que eu considero mais importante. A volta é boa, né? A volta é boa. A gente sentir, vamos dizer assim, que está entre aquelas pessoas, entre os amigos, entre pessoas que falam a mesma língua, né? E que você entra num restaurante, pede uma comida assim que satisfaz. Eu considero o melhor de todas as viagens realmente a volta. O senhor falou de comida, eu estou achando que o senhor sente saudade da comida mineira, não sente? Comida mineira, sem dúvida. Porque aquilo que tem em São Paulo, aquilo não é pão de queijo, não. Vamos combinar, né? Pão de queijo aqui. Eu ia falar o pão de queijo. O pão de queijo, né, gente? Nosso pão de queijo é único, né? Eles ficam imitando aí, mas aquilo... Já servem pedindo desculpa, né? Mas a comida mineira é muito forte, né? Muito característica nossa, né? Qual que é o prato predileto do senhor? Olha, eu considero o seguinte, minha esposa, que é nutricionista, eu considero que todo dia ela faz um banquete para mim, sabe? Então eu até brinco. Ó, tem muita gente aí que alimenta muito bem, mas igual a eu, pode alimentar igual, não melhor, né? Ela realmente... É difícil escolher, né? É difícil escolher. Até qualquer comida que a sua esposa faça. Qualquer comida. Faz, é um banquete. Isso. Qual que é o nome dela? Nós estamos falando dela aqui o tempo inteiro. Marisa Célia Alquimim de Miranda. Ótimo. Então, Marisa, um beijo, viu? Valeu a pena ser perseguida ali na perfumaria. Muito bom. Ana, e aí? O que você sente saudade? Então, eu ia falar justamente da comida e também das relações, né, de amizade. Acho que em Belo Horizonte, apesar de ser uma cidade grande, todo mundo, né, conhece, tem um carinho, às vezes, pela, né, família. E mesmo eu vejo isso até no meu escritório, né, de arquitetura, os clientes, aí indica para o amigo, isso. Essa coisa próxima, né? A gente estava falando isso, que a gente conhece todo mundo, a gente vai se conhecendo e acha alguém comum. É impressionante. Isso eu senti falta disso no pouco tempo que eu fiquei fora, assim. Com certeza. E sempre quando viajo eu sinto um pouco de falta. Agora, a Itália, em termos de comida, né, é uma maravilhoso, maravilhoso. Mesmo assim, você ficou com saudade. Do pão de queijo. Do pão de queijo. Você acredita? Lá não tem pão de queijo, né? Eles não tentam nem imitar. Até tentaram, mas... não tem pão de queijo. Não, pão de queijo com esse nome não, né? E o que tem parecido não né? Tá bom. Bom, a gente está finalizando o primeiro bloco e agora eu preciso pensar um pouco no futuro, né, de Belo Horizonte para frente. O que falta para a nossa cidade, na sua opinião, digamos assim, nos próximos 10 anos? Não vamos pensar muito adiante, mas nos próximos 10 anos. O que você fala assim, isso Belo Horizonte precisa melhorar? Sem sombra de dúvidas, mobilidade. É uma dificuldade tremenda, é um absurdo a gente pensar que a gente não tem uma conexão eficiente entre a Savassi e a Pampulha, por exemplo, né? Então Era o metrô, né? Você não consegue se mover, então você fica marcando compromissos e organizando a sua vida em prol de uma mobilidade que não existe. Então é muito difícil você andar pela cidade, até curtir partes diferentes da cidade no mesmo dia, porque você não consegue. Antes a gente perde tempo, chega atrasado nos compromissos. Antes eram horários específicos. Hoje, qualquer horário você pode ser surpreendido ali, e eu não vejo nenhum movimento em prol disso, pelo contrário. Eu vejo um movimento de desmatamento. Cada vez mais carro. Cada vez mais carros, cada vez mais prédios. Sim. Essa questão do abandono do centro que a gente estava vivendo e agora não mais, que pode vir a desafogar esse trânsito. Então, assim, tem um pouco de esperança, mas eu ainda vejo um movimento muito pequeno em prol do que deveria ser. Felipe, você é a favor de ciclovias? Claro, com certeza. Gostei, você não titubeou, não. Não. Você anda de bicicleta, então? Eu ando também. Boa. Eu amo esportes e eu acredito que a gente precisa repensar a maneira de se mover pela cidade, porque senão daqui a pouco a gente vai começar a não ver mais aquela beleza que eu falei com você aqui no início, porque é um pouco complicado. Vamos lá, senhor Antônio, o que Belo Horizonte precisa, na opinião do senhor? Eu concordo com o Felipe. Né? Realmente, essa parte, nós temos um plano diretor no edifício Acaiaca, aprovado no ano de 2017, onde nós temos, inclusive, um bicicletário. Quer dizer, sim, nós claro. pensamos para o futuro. Isso. Mas, às vezes, as coisas mudam. Nem sei se vai se concretizar. Mas
realmente Belo Horizonte, o centro ali, já poderia, vamos dizer assim, ter ser um local onde os turistas, o próprio habitante da cidade pudesse contemplar as maravilhas que nós temos. Principalmente, que eu estou vendo, que nós estamos sentindo hoje, que é no edifício Acaiaca, nós inauguramos recentemente um mirante, que você vê a cidade de cima, a 120 metros de altura, você vê toda a cidade. Então, eu sinto que falta realmente essa parte que foi mencionada pelo Felipe. Tá, ok. Ana, interessante, né? Os dois falam, de certa forma, sobre a sua área, né? Verdade, arquitetura e urbanismo, exatamente. E aí, o que você sente falta? Eu tenho observado assim, que Belo Horizonte tem um potencial imenso e que os mineiros precisam valorizar cada vez mais, né, a própria cidade, né? Porque a gente fica muito de olho, às vezes, em São Paulo, no Rio. Paris, né? Paris, e eu tenho, assim, participado de feiras, né, pelo mundo, e encontro aqui um potencial enorme. Até a gente vai falar em breve, né, sobre a mostra Modernos Eternos, né, que eu estou até participando com o ambiente, como, né, estão revitalizando o Instituto de Educação, que é um prédio histórico maravilhoso. Essa questão também do centro, né, dos bares, né, de frequentar mais a cidade e valorizar. Eu acho que isso falta um pouco, não é? Engraçado. O mineiro, assim, ter essa valorização do que está aqui, né? Então, acho que isso é uma observação. Bom, muito legal. Bom, fechamos o nosso primeiro bloco, ou seja, tomamos o nosso cafezinho juntos, tá? A gente vai para o intervalo. Bom, e você que está acompanhando, não pode perder, porque na volta nós vamos falar, né, dos projetos de cada um deles que estão aqui envolvidos e que tem a ver com a nossa cidade, mas não só com a nossa cidade, tem a ver com o mundo, com modernidade e essa ideia, né, do que é antigo também pode ser contemporâneo, é possível conviver. Isso é muito bacana. O exemplo maior é a presença do Acaiaca aqui hoje no nosso programa. Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu! Muito bem, estamos de volta com o nosso programa, lembrando sempre, né, que você pode também acompanhar o canal Viver Brasil através das nossas redes sociais. E eu já dou uma dica de uma delas, o Instagram. A gente sempre está colocando novidades ali no Instagram do canal Viver Brasil. Então vai lá para a gente poder se conhecer um pouco melhor, né, e a gente vai conversando também. E o meu Instagram, que é o @elias.sunshine. Sunshine porque o sol brilha para todos e todas, então sunshine para você, tá bom? Vamos começar aqui, que eu queria que você falasse dessas duas empresas da qual você é sócio. Que empresas são essas? Seidon e Atlant. A gente gosta bastante de fundo do mar, então a inspiração sempre vem de lá. Basicamente são duas agências voltadas para o mercado digital. A Seidon, ela nasceu do meu encontro com o meu sócio, o Rafael, ele é o designer, diretor de arte. Nós nos encontramos e começamos juntos a sermos inseridos naturalmente em alguns projetos. E a gente brinca muito que a gente nunca fez muito esforço para que a agência crescesse. A gente viu que tinha 6 clientes, eu falei assim, Rafa, a gente precisa de um CNPJ, né? A gente precisa de um nome. A gente precisa assumir esse negócio. A gente precisa assumir esse filho. Ou senão a gente... Eu sou publicitário e sou especializado em marketing digital. Isso, legal. E aí a gente decidiu, assim, olha, Rafa, eu não gosto de andar para trás, então vamos assumir isso que aconteceu, essa coisa bonita, essa confiança que as pessoas têm depositado na gente. E daí, então, tem 7 anos. A agência ela é especializada em criação de conteúdos digitais, com foco principalmente no Instagram. Trabalhamos também com branding, né, que é criação de marca, desenvolvimento de logos, estratégias digitais voltadas para o mercado tanto de eventos, bares, restaurantes diversos, e também com gestão de tráfego. E dentro dessa questão da gestão de tráfego, com a chegada da pandemia, o comportamento das pessoas mudou bastante. Então, as vendas online bombaram e tudo, e eu particularmente, a necessidade de ter uma segunda agência voltada para o tráfego, que é uma coisa muito cartesiana, né? A gente, na agência de publicidade, a gente trabalha muito com branding, construção de marca, coisas que às vezes não são palpáveis. E o tráfego, ele já é como se fosse uma bolsa de valores, né? Todo dia abre, todo dia fecha, todo dia tem investimento. Então, eu achei melhor a gente
ter uma segunda marca ali para a gente poder trabalhar de forma exclusiva esses dois públicos. Boa. Que é esse dinheiro inteligente, né? Smart Money. Isso. Que é? O Smart Money surgiu dentro da agência quando a gente percebeu que os clientes, né, a origem do termo ali, você ter uma pessoa para investir dentro de uma startup e ela vai investir muito mais que dinheiro, né? Ela vai investir conhecimento, ela vai investir capital intelectual. E nós começamos a entender que os clientes eles buscavam a gente muito mais pelo que a gente entregava em relação à nossa consultoria, as nossas opiniões, as nossas ideias, os nossos contatos, o nosso networking, que é o que a gente conversou aqui mais cedo, do que o serviço em si. E então isso aconteceu muito devido ao momento, foi um momento muito específico, né, que um cliente pediu para a gente trabalha muito com bares, restaurantes aqui. Ele pediu para experimentar um drink, a gente foi lá elaborar a estratégia para fazer o lançamento de uma nova carta. E ele perguntou minha opinião, o que achava daquilo. Eu fiquei assim, olha só. Olha, ele quer saber minha opinião. Eu não sou especialista. Eu sou especialista. Eu saí, conversei com o meu Customer Success, que estava na reunião também. Falei, você viu que legal, um cara, né, super conceituado. Será que realmente não? Lógico que você tem. Você já viajou o mundo inteiro, a gente atende diversos clientes. E aí a gente começou a colocar isso como um serviço. Inclusive, hoje, o Smart Money, ele está inserido dentro da nossa proposta comercial. Né? A gente coloca isso também como um ativo que a gente entrega e a gente vê cada dia mais o mercado caminhando para isso. Não só a prestação do serviço, como a gente tem hoje inteligência artificial. Ele não vai entregar um background, uma construção, né? Sim. Então a gente tem tentado cada vez mais ir para esse lado. Então não precisa ter medo de inteligência artificial, não. É isso que você está dizendo. Não, né? não precisa. As pessoas morrem de medo, vai substituir o ser humano. Todo mundo que trabalha e entrega além do que foi combinado, né? Além daquele papel que tem uma assinatura ali, pode ficar tranquilo. Tá. Né? Agora, se você só entrega aquilo, só entrega um papel assinado ali, ou simplesmente o básico e não coloca amor e nem vontade no que você está fazendo ali, aí eu acho que é bom ficar esperto. Vou fazer um desafio contigo. Olha só, nós temos várias construções, edifícios, prédios antigos no centro de Belo Horizonte, não é? Próximo, né, a gente tem ali na Afonso Pena, vamos colocar Afonso Pena. Você tem a prefeitura, você tem o Tribunal de Justiça, você tem o Acaiaca que está lá, você tem, né, o Automóvel Clube e tal. Você, que é uma pessoa que trabalha com marketing, né, e com marcas, qual que seria um diferencial da marca Acaiaca? Por que o Acaiaca se destaca tanto assim? O que ele tem diferente dos outros? Primeiro, eu acredito que é a história. Eu acho que história você não constrói, ela tá ali, então você simplesmente vivencia ela. Não adianta a gente criar alguma coisa nova, tão maior quanto, ou com o design similar, mas não tem capital humano, né? Não tem o toque das pessoas que passaram por ali, não tem as histórias que o seu Antônio contou pra gente aqui. Sim. Então isso é um diferencial que dinheiro no mundo, nenhum no mundo vai comprar. Então, eu acredito que isso, você reviver essa história, trazer as pessoas para constituí-la sobre isso, né, o que aconteceu ali, eu acho que é o maior ativo, o maior capital, o maior diferencial que o negócio pode ter. Boa. Agora eu vou colocar arquiteta. Fique quietinho, viu, senhor Antônio? Olha só, o que tem de diferente naquela estrutura, naquele prédio, naquele design, vamos dizer assim, que faz o Acaiaca ter um charme assim para você? Ai, nossa. Eu acho que eu vou compartilhar aqui. Eu acho que essa questão da história, né, de estar... Desde os anos 40. Exatamente. Então, acho melhor até passar aqui. Eu vou falar o que me chama atenção desde criança. A cabeça dos índios. As indígenas. Aquilo é um negócio assim. Se você pensar no desrespeito que nossa sociedade tem com os indígenas, mas ao mesmo tempo, ali no Acaiaca, eles sobrevivem, aquilo é maravilhoso, senhor Antônio. Vamos falar desse edifício que tem o nome de uma tribo indígena. Né? Sem dúvida. O Acaiaca tem muita história. Tem muita história e nós precisamos, né, os belo-horizontinos, eu digo assim, Belo Horizontino, Estado de Minas e os outros estados e o exterior precisam de vir a Belo Horizonte para conhecer essa maravilha que nós temos aqui no centro da cidade. E nós estamos trabalhando para isso. Nós queremos, eu fui com minhas filhas em Nova York e fui visitar o Empire State. Fica lá no centro, não sei quantos andares, e eu sinto que
uma visita no Acaiaca, no 30º andar, que nós está no plano diretor, mas nós estamos trabalhando ainda para construir, porque nós vamos colocar um elevador panorâmico onde se vê os principais pontos turísticos de Belo Horizonte, começando pela Serra do Curral, Parque Municipal, Igreja Serraria Souza Pinto, Igreja São José, Viaduto Santa Teresa, Rua Sapucaí, bairro Santa Teresa, né? E de lá do Acaiaca você enxerga até a Serra da Piedade em Caeté. Então nós temos ali algo extraordinário. E nós queremos que os gringos venham aqui e gastem os dólares aqui em Belo Horizonte. E o dólar está alto, hein? Porque então, nós saímos, vamos lá e gastamos nossos reais, então, que eles venham aqui também. Então, nós temos esse plano diretor e eu queria aqui, para fazer justiça, trazer o nome da pessoa que está me ajudando e muito nesse trabalho. Ele estava em São Paulo e ele fez aquele trabalho para o Matarazzo, em São Paulo. E aí nós trouxemos ele para cá. Ele tem a Gabim, e então ele tem toda a história do Acaiaca e me ajuda muito nos projetos, porque nós não podemos fazer nada sem ter um projeto. Né? O edifício é tombado, né? O edifício é tombado, nós temos que ter... E outra coisa, nós temos um apoio muito grande do patrimônio histórico. Então eles nos ajudam muito. E esse arquiteto, que chama Alexandre Fraga, ele inclusive é mestre, né, vamos dizer assim, defendeu tese até sobre o Acaiaca, porque ele faz todos esses planos para nós. E ele é de fora? Não, ele é de Uberaba, aqui do estado de Minas mesmo. Né? Tá bom. Muito legal. Vamos lá, ó. Ana, vou te colocar na fria de novo. Se a gente sofresse um bombardeio em Belo Horizonte, para onde que você ia correr para se proteger? Eu tô falando de você. Bombardeio. Gente, mas hoje ele tá difícil, onde você não faz ideia, né? Não. Felipe, para onde você corria? Olha, tem um lugar que eu acredito que é muito especial aqui em Belo Horizonte, que eu gosto demais, que é um lugar alto, que fica ali na divisa com a Nova Lima, que é o Parque Linear. Então, eu acredito que é um lugar muito mágico, é muito alto, então talvez eu... O cara vai tudo bem, né? Vai ficar feliz. Não, talvez a bomba caia mais pro centro aqui, né? Por favor, vocês dois e você que está nos acompanhando, o senhor Antônio tem a solução para os nossos problemas. Sem dúvida. Diga, senhor. O edifício Acaiaca foi construído nos anos 40, em plena Segunda Guerra Mundial. E o edifício Acaiaca tem um abrigo antiaéreo. Olha só. Que nós já estamos recuperando para servir para receber visitas de pessoas para conhecer o abrigo antiaéreo. Onde é que ele fica? Fica embaixo? Fica no subsolo. No subsolo. Aliás, o edifício ele tem 30 andares, contando do subsolo. Mas o abrigo antiaéreo você desce mais 3 ainda. Então, você tem o que nós recuperamos, né? E estamos, vamos dizer assim, reformando os azulejos, concreto. E lá é o seguinte, é um local fantástico. Para você entrar lá, nós estamos fazendo exatamente como era original. Recuperando tudo. Porque na época havia assim, manuais de como fazer aquilo. O nosso arquiteto pegou esse manual e, para você entrar, você entra numa porta que você gira para entrar. Você tem que entrar num chuveiro de descontaminação química. Não acredito. E depois que você entrou, você entra no abrigo. E aí do abrigo você tem inclusive uma saída que vai dar onde? Uma saída que dava antes, porque ele foi feito antes do Cine Acaiaca. Então ali era um terreno
livre e a pessoa sai. Hoje está dentro do próprio edifício Caiaca. Então sai para dentro do cine, do teatro. Não, sai para o corredor, que iria até o Cine Caiaca, né, e que hoje nós utilizamos com outras finalidades, né? Senhor Antônio, barulho lá não deve se escutar nada, né? Nesse bunker lá embaixo. Barulho? Ou escuta? Escuta o barulho do exaustor. O exaustor só. Porque aquilo ali tem que ter uma troca de ar, né? Mas na rua, do trânsito, nada, está isolado. Está lá por baixo, né? Mas esse barulho do exaustor você tem que... Sim. Né? Não dá uma sensação de claustrofobia ficar lá embaixo, não, hein, senhor? Depende, você pode escolher claustrofobia ou a bomba na cabeça. Não tem nem escolha, né? Olha que história fantástica, gente. Agora já sabemos para onde correr. Bora. Vai ser uma corrida. Muito bacana isso. O cinema Caiaca marcou muito, né, as pessoas, marcou o senhor. Há alguma possibilidade de volta de um cinema? Belo Horizonte está sem cinema de rua? Olha, eu escrevi um livro chamado O Edifício Caiaca, o Colosso Humano e Concreto. É o título do livro que eu escrevi. Nesse livro eu falo sobre isso, que eu sonho que ali, vamos dizer assim, possa retornar aquelas noites de glória que o Cine Caiaca teve. Agora, atualmente funciona a Igreja Evangélica. Isso, como outros cinemas de Belo Horizonte, vários, né? A maior parte deles foi adquirido pelas igrejas evangélicas. E é claro que se houver um investidor que queira, vamos dizer, entrar nisso, e pode ser um bom investimento, porque nós vamos fazer daquilo ali um ponto turístico cultural. Cultural, perfeito. Então, eu não sei também se a igreja quer vender. Né? Não, nada contra a igreja, não é isso, mas ali é um ponto interessantíssimo. O Cine Brasil foi recuperado. Foi recuperado. Tem 10 anos o Cine Brasil ali no centro. Então, investidor eu acho que tem, potencial tem. Pois é, aí nós contamos que possa existir para nós então fazer tudo isso. Ainda existe o Sindicato da Indústria da Fiação e Tecelagem, que ali no Caiaca funcionou, todas as empresas e sindicatos, etc. Isso. Eles estão recuperando, no 11º andar, vão fazer uma exposição da indústria de tecelagem em Minas Gerais. Olha que bacana. Então, isso, já está sendo recuperado. Muito bom. Igual tem o Museu de Artes e Ofícios ali, né? Na Praça da Estação. Seria nessa mesma linhagem. Exato. Com a tecelagem. Com tecelagem. Muito bom. Instituto de Educação, o senhor já entrou alguma vez? Já entrei e... Vamos dizer assim, minhas irmãs estudaram, né? Algumas delas, né? 7, eu falei que vocês querem 7. Muita gente. Então estudaram e é uma pena a gente ver realmente o Instituto, vamos dizer assim, da forma que está hoje. E então eu fiquei assim, muito feliz de escutar. Exato. Essa revitalização. Que vai ter um evento e que estão, vamos dizer assim, trabalhando para recuperar o Instituto, né? Que é uma, vamos dizer assim, é uma instituição muito importante em todo o entorno, todo Belo Horizonte, né? E Minas Gerais, porque muitas professoras formaram aqui, foram para o interior. Conceição Evaristo estudou lá, é muito bacana Macaé Evaristo. Felipe, você conhece o Instituto de Educação? Não conheço, vocês estão falando, estou pensando aqui, talvez eu tenha vivido exatamente essa época aí do esquecimento, que foi quando eu vim para cá, adolescente, para estudar e tudo, e agora eu estou vivendo, com 32 anos, essa questão da revitalização, então estou ansioso para conhecer. Pois é. E aí, Ana, como é que nasceu? O projeto de vocês, ele caminha por lugares diferentes, né? Isso, na verdade, eu estou com um ambiente, né, da amostra, e a amostra é a 9ª edição, são 42 ambientes assinados por, né, arquitetos, e a ideia é mesclar o eterno, né, com o novo, com o contemporâneo. Então, por isso que é Modernos Eternos. Né? Então, eu achei que foi muito especial a escolha. Por que vocês escolheram o Instituto? Então, a escolha, né, foi a realizadora da amostra, que é a Josette Davis, ela sempre escolhe locais muito especiais.
E dessa vez, né, esse imóvel estava, né, ela teve essa intenção de revitalizar também, né, de fazer uma coisa bacana. Da família dela? Olha, eu não sei. Mas o que eu acho assim, é muito interessante o tanto de pessoas que estão procurando e falando, olha, minha mãe já estudou, eu já estudei. No meu ambiente mesmo, a gente está fazendo uma homenagem a algumas professoras, né, que se formaram, que tiveram presentes, importância, né, na história da educação. Então, é um local que tem muita memória afetiva, né? Então, achei o máximo. Esse ano eu nem estava, assim, programando participar de mostra, né, de decoração. Quando ela me convidou para conhecer o local, eu cheguei e eu falei, gente, isso é muito especial, é realmente muito bonito. E agora, né, com a revitalização, está ficando mais incrível ainda. Então, é um lugar que muita gente está indo para ver não só a mostra, como o próprio local histórico mesmo, né? Que tem curiosidade, que tem história, né? Que já viveu lá. Exatamente. Como eu te falei, né? A minha esposa estudou lá. E o grupo de ex-alunos da turma dela está organizando ir lá, se encontrar. Ver a mostra. Porque lá a gente tem bares também. Isso que eu ia falar. Lá, além de ser uma mostra de arquitetura, né? Tem gastronomia, tem atrações musicais, né? Estava até comentando com ele, restaurante, bar, né? Então tem o Léo Paixão com um bar no jardim, famoso, né? Com também um café no pátio interno, e o chefe Jorge Ferreira com um restaurante maravilhoso que até estive lá terça-feira, comida deliciosa, num ambiente lindo que foi da arquiteta Cristina Menezes. E desde quando você entra na mostra e tem uma instalação de um carrossel, né, que ficou incrível, que o arquiteto Leonardo Rotzen que propôs, então você já vai entrando naquela nostalgia, né, e remete a muita coisa boa. Tá bem interessante. Vamos falar um pouco desse Pois espaço. O meu espaço é a Sala Áurea, e a gente quis trazer essa homenagem às professoras do Instituto. Então quem me auxiliou muito foi o Fabiano Lopes de Paula, curador de cultura da mostra, que a gente pensar uma forma de fazer essa homenagem singela. A gente colocou fotografias das professoras, olha só que legal, uma máquina de escrever antiga, tem até uma merendeira antiga que muita gente tem curiosidade de ver, né? Então tudo isso mesclando com uma arquitetura contemporânea, né? É uma sala de aula? Era uma sala de aula, depois eu descobri que era da diretoria até, ao meu ambiente. Perfeito. É direito enorme. Então ficou um espaço assim, que a gente quis trazer essa coisa do feminino, as paredes estão pintadas de vinho, para trazer essa homenagem mesmo, muito né? Muito legal, muito legal. Por acaso a piscina, como é que vocês ocuparam a piscina também? Piscina? Né? Você não viu a piscina, né? A piscina fica atrás. Tem uma piscina maravilhosa. Eu acho que é porque não ocupa todo o Instituto de Educação. É uma parte, né? Então, essa parte aí. Muito, muito legal. É interessante isso, né? A gente ter uma escola no centro da cidade que formou tanta gente importante, mas que está esquecida, né? Sem dúvida. Precisa de... eu acho que precisa de ter uma consciência, mas não só, em todos os pontos. Eu vejo o Acaiaca hoje, nós estamos contratando uma empresa que possa até buscar recursos externos para ajudar, porque nós ali precisamos também de fazer uma escada externa que começa lá do 30 até o térreo, para que, vamos dizer assim, melhore o aspecto da segurança das pessoas. Né? Então, essa escada, nós estamos assim não temos o recurso para isso. Então, quanto custa uma escada dessa, para a gente ter uma ideia? Olha, com o preço que está o aço hoje, em torno de uns 8 milhões de reais. 8 milhões de reais? Uns 8 milhões. Tem que ser um investimento de uma grande empresa, né? Ou então com recursos que a gente possa buscar, né? Recursos que possa contribuir com toda essa grandeza que vai trazer para Belo Horizonte e para o Estado. E eu penso que não é tanto assim se considerar o benefício, o custo-benefício que vai trazer para a nossa capital. Né? Sim. Ô Felipe, nós estamos falando de dois prédios aqui, né, duas construções antigas, né? O Instituto de Educação e o Acaiaca. E você trabalha com marketing digital. Dá para trabalhar marketing digital com história? Porque às vezes as pessoas pensam em digital e algo
muito contemporânea, assim, né? O digital nada mais é do que a gente transpor a experiência da vida real do que a pessoa, acredito, o seu Antônio está falando com amor do negócio dele. Mas nem sempre a maneira como ele está falando, ele vai conseguir fazer com que as pessoas entendam no digital. Então a gente cria toda uma história e às vezes mostrando de maneiras diferentes para as pessoas entenderem que ali tem um significado. Então tem toda uma construção que você cria para fazer com que as pessoas entendam o sentimento do seu Antônio, que a gente, ouvindo aqui, fica apaixonado. Eu tô dando para ir para lá. Seu Antônio faria sucesso no TikTok? Com certeza. Tá convidado. O Wakaaka tem um Instagram, tem redes sociais? Tem no Instagram. Isso é importante, viu, senhor? Vamos dizer assim, tem 2 pontos. É o Terraço Wakaaka, que recebe as pessoas vamos dizer assim, é um espaço que é particular, não é do edifício. Uhum. Então, o Terraço Wakaaka recebe casamento, aniversário, encontros, empresas que querem fazer a confraternização. Isso. Então, tem tudo isso no terraço. No Mirante Wakaaka, que é no 26, acima do 25, era o telhado. Isso. Era o telhado do prédio, que tinha telha de amianto e por baixo dela tinha madeira de lei, peroba rosa. Nossa. E o nosso arquiteto cubou as coisas e fez, e já projetou. Nós construímos nesse local, pegamos o concreto lá da Rua da Bahia, subimos, jogamos ele lá em cima na bomba, porque tem que fazer o concreto todo de uma só vez, senão há muita rachadura. E lá hoje tem 2 pergolados. Um, porque lá é construção Art Deco, tipo assim, avião, então em uma das asas e na outra. E temos as cúpulas. E de noite as pessoas podem olhar hoje lá, que já está iluminado. Até em cima, né? Já está em cima, e as cúpulas. Mas não está liberado ainda não. Está liberado. Está liberado? O Mirante está recebendo, através do Simpla, né, que a pessoa adquire o ingresso, ele pode ir no Mirante e pode ir também no Terraço Wakaaka. Então, isso aí está aberto à população de Belo Horizonte e tem tido uma assistência. Eu só digo o seguinte: pega, verifica e compra, porque tem esgotado as reservas. As reservas pessoas. Lá, atualmente, são 150 pessoas que podem estar lá. É um limite do Corpo de Bombeiros. Uhum. Mas nós, com essa escada, pretendemos dobrar o número de pessoas. Então, é por isso que está no nosso plano. No plano de vocês, algum bar, algum restaurante ali também? Ou não? Não é isso, não é esse o nosso pensamento. O nosso pensamento, se eu falar com você, além desse elevador panorâmico, nós vamos para o 30º andar. Lá em cima tem uma homenagem que o Redelvin de Andrade, que foi o construtor, fez a fonte de renda. Tem um diamante lá em cima. Esse está também iluminado. E dali você vê 360 graus de Belo Horizonte. Uau. E nosso pensamento, e também aprovado, eu vou falar com você aqui em primeira mão. Opa, temos um furo. Nós temos no plano diretor aprovado uma tirolesa que vai sair do 30º andar até o Parque Municipal. Olha a cara do meu produtor. Não conte com o Adriano. A cara dele é essa. Não, mas eu vou. Eu vou dizer para vocês. Eu digo para o pessoal o seguinte, que eu vou ser o primeiro a descer. Segundo... Então, peraí, deixa eu entender. A tirolesa sai do Wakaaka e vai chegar onde? No Parque Municipal. No Parque Municipal? É claro, quando eu falo assim, é o seguinte, a gente tem que contar, tem que esperar aparecer, vou dizer, alguém que vai ajudar, porque aí mexe com muita coisa, né? Claro. Parques de jardins, isso. Mexe com parte de aeronáutica, não é muito fácil fazer, mas tudo que existe no mundo primeiro foi feito na mente de alguém. Isso aqui, esse copo, tudo na mente de alguém. Então, isso no plano mental já existe. O mundo é mental. O mundo é mental.
O mundo é mental. Primeiro a gente tem que pensar. Está no mundo mental. Já foi feito e foi aprovado pelo Patrimônio Histórico. Então o mental já está ficando mais concreto. Sensacional isso. Eu não sei se era no Edifício Caiaca que uma vez alguém atravessou. Não foi isso? Foi lá mesmo? É um casal de alemão que veio, eu estudava, né? Eu estudava na Praça 7. E esse casal de alemão tinha uma moto, e ele e a mulher dele atravessou do Caiaca até lá do outro lado, na Lavoura. Lavoura, edifício Lavoura, isso mesmo. E aí é o seguinte, na época eu lembro, os jornais, né? A prefeitura tinha que proibir o absurdo, porque vai manchar de sangue alemão nosso solo aqui de Minas, e era aquela coisa toda, sabe? Mas acabou, vamos dizer assim, que deu tudo certo. São profissionais. Isso deve ter sido nos anos 50. Isso. 58, por aí, sabe? Me lembro que o José Lino, repórter da Itatiaia, participou disso. Participou. O Zé Lino é o seguinte, ele até faleceu recentemente, né? Mas ele participou, porque abriu um concurso. Quem queria acompanhar? E ele foi uma das pessoas que se candidatou e foi. Isso. E transmitiu pela Itatiaia. Transmitiu. A Itatiaia estava iniciando e aquilo foi uma propaganda das muito mais importantes para Itatiaia. Perfeito. Agora o senhor vai lá em Itatiaia e cobra. Quando vocês não eram ninguém, uma caiaca. Demos lanche para todo mundo. Muito legal. Quantas pessoas trabalham no Acaiaca? Olha, atualmente nós temos cerca de 30 pessoas. Isso no condomínio, né? O quadro está reduzido porque na época da pandemia tinha 18 assessoristas, nós tivemos que dispensar porque tem um número limitado de pessoas para subir, né? E aí fizemos, na época, do limão a limonada, porque com a economia do encargo social, nós estamos aplicando esse dinheiro no próprio prédio. Né? Isso aí sabe de dinheiro também, né? Então está sendo uma aula para mim, que eu estou prestando bastante atenção. Isso aqui é dinheiro inteligente. Tá? Muito legal. Nós vamos fazer o seguinte, nós estamos terminando o nosso segundo bloco e daqui a pouco a gente vai para o nosso terceiro. No terceiro bloco a gente vai deixar os contatos de todos eles, mas eu quero aprofundar um pouco mais no trabalho do Felipe. Por quê? Porque ele assessora especificamente bares e restaurantes. Será que isso é um bom negócio em Belo Horizonte? Intervalo e a gente volta daqui a pouco. Valeu. Muito bem, estamos de volta, o tempo passa e o tempo voa, e esse é o último bloco do nosso programa, do BH Todo Dia, tá bom? E eu gosto sempre de lembrar, nas nossas redes sociais, vai lá, acompanha a gente, canal B Brasil no Instagram, e vai no meu Instagram também, vamos lá, @elias.sunshine, e a gente vai se conhecendo um pouco melhor, tá bom? Eu terminei o bloco perguntando por que você e seu sócio, né, a empresa, escolheu bares e restaurantes. E fiz uma brincadeira, claro, né? Belo Horizonte é cheio de bar e restaurante, mas nem sempre a quantidade quer dizer que é um bom negócio, que é qualidade. Como é que é esse trabalho com bares e restaurantes de vocês? Eu gosto muito que Belo Horizonte é muito efervescente de experiências. E a gente percebeu que depois da pandemia, antigamente era uma raridade as pessoas construírem conceito, né? Como arquiteta, você entende, tudo é muito simples no bar ou no restaurante. É uma mesa, uma cadeira, um garçom, né? E depois da pandemia, que as pessoas voltaram muito para dentro de si, as pessoas entenderam muito sobre sentimentos, sobre experiências, sobre que é muito mais do que se alimentar, é nutrir a alma, encontrar com as pessoas, é reviver uma viagem que você teve, é reviver o passado, que a gente tem ali, história na Acaiaca. Quando você visita um lugar desse, também é um ato político. Então, depois que a gente vivenciou esse período triste, eu acredito que hoje Belo Horizonte tem uma infinidade não de bares e restaurantes, mas uma infinidade de experiências. Eu me sinto em várias partes do mundo quando eu visito um restaurante diferente. Nós temos o Olivia ali, né, que parece muito Mykonos. A gente tem um rooftop que parece muito um rooftop de Nova York. Então, aqui nós vivemos várias experiências e isso foi o que me fez apaixonar por esse setor. E mais do que isso, o feedback deles em relação ao nosso trabalho.
porque branding, né, nada mais é do que construir no imaginário das pessoas alguma coisa sobre algo, né, um sentimento sobre algo, através de imagens, através de sentimentos. Muito então, difícil. Muito difícil esse trabalho. Então, quando eu recebo feedback de um cliente que mudou totalmente o conceito dele, que ele fala, olha, hoje as pessoas sentam aqui, elas entendem. Você conseguiu fazer com que as pessoas entendessem o que eu queria dizer e não sabia como. Então, pra gente, isso pra mim não tem preço, assim. Então, mistura essa questão da experiência com o feedback dos clientes, que pra mim é apaixonante. O lucrar, o ganhar dinheiro é uma consequência disso. Exato. Né? Não adianta estar antes, né, da experiência da marca. Eu sempre brinco e acho que é um diferencial nosso. Eu não prometo, diferente de, enfim, nesse mercado digital que mais tem, solução para ninguém. O que eu prometo é que nós temos portfólio, nós sabemos o que estamos fazendo e nós somos apaixonados pelo que a gente faz. Então, se você tem um sonho, você quer que as pessoas visualizem esse sonho, eu vou fazer com que elas visualizem, que elas vejam. Agora, se as pessoas vão comprar essa ideia, é muito mais uma coisa sua do que minha. Não tem segurança. É o seu. Então, até essa clareza, ela ajuda com que o negócio funcione muito bem. Vamos falar de alguns clientes seus, né? Você falou do Londres, do Hotel Londres? Isso, do Hotel Londres. É um cliente de vocês? Isso, é um cliente recente nosso. A gente está começando agora, né, a conseguir transpor esse sentimento, essa magia. É um lugar... eu fiquei muito tocado a primeira visita que eu fui durante o dia, depois eu fui na hora que estavam movimentando, que assim, um lugar que eu só tinha visto talvez em Cuba, assim, uma efervescência cultural, uma paixão, uma coisa histórica, mas ao mesmo tempo toda cheia de ranhuras atuais, cosmopolitas, e foi muito apaixonante. Hoje a gente está começando a lançar as primeiras peças, fazendo a revitalização da agenda da casa, trazendo novos elementos para o digital, e tem sido muito bonito. O hotel, vamos lá, vamos agora para o mundo real. Está no centro da cidade. No centro da cidade, pertinho da Praça da Estação. Na Avenida Santos Dumont. Na Avenida Santos Dumont. Funciona, é um listen bar, é um conceito inédito aqui em Belo Horizonte. Que conceito é esse? É o conceito, basicamente, das pessoas se divertirem e escutarem uma música de qualidade. Você conseguir estar em um lugar e vivenciar uma experiência musical que envolve várias experiências sensoriais com conforto. Então, eu estava até falando com a Ada antes, que é um lugar muito apaixonante, assim. Porque, às vezes, você quer ir, por exemplo, numa, né, não é esse tema, você quer ir numa balada e tal, mas dá uma baladinha. Com mais conforto, mas não é uma balada, é extremamente confortável. Dá para você ir com 5, 6, 10 amigos e você sentar num sofá, né, e olhar para aquela arquitetura maravilhosa e tomar drink com uma música que não vai te incomodar. Sabe? Então é muito apaixonante. Música ao vivo, DJ, como é que vocês trabalham? Na sexta-feira tem o Secreto, que já é uma label extremamente consolidada aqui em Belo Horizonte. Isso. E no sábado funciona no formato mais open. Então são projetos diversos ali que passam por ali. Tá. Vamos mais um outro cliente de vocês aí. Olha, eu gosto muito também do Grupo Sátira. Eu acredito que é um case de sucesso aqui em Belo Horizonte. São várias unidades espalhadas pela cidade. E a gente fez parte de 2 momentos muito importantes para eles, que me fez ter certeza assim, que a gente estava ali no caminho certo, que foi a mudança do Sátira, antes, né, era a Sátira, né, que nós chamávamos, para o Sátira Gastrobar, que é uma releitura exatamente para acoplar os novos tempos, trazendo aí essa questão do gastrobar mesmo, o ambiente, com música, com uma comida um pouco mais desconstruída, e a gente conseguiu, e até ouvi deles falar assim, olha, Felipe, hoje a pessoa ela chega aqui e ela entende o que é o negócio, ela até troca, né, desculpa, o Sátira, gastrobar, então, e junto com isso uma revitalização do Sátira Lounge, que foi um desmembramento da marca, que hoje funciona no Avangar, e é um restaurante belíssimo e que foi um desmembramento que a gente conseguiu fazer e fazer com que as pessoas entendessem que eram 2 experiências diferentes. Então a gente começou bem na construção da marca até a finalização do projeto como um todo, assim. Muito bom. Poliana esteve aqui com a gente essa semana, foi muito, muito bacana. Agora, Destilaria Lamas. Destilaria Lamas também mais uma coisa que eu falei. Está presente no nosso ambiente, está no Modernos e Eternos. Sim. Está no Modernos e Eternos, e eu sou um completo apaixonado pela marca, porque ela é feita por pessoas extremamente competentes e apaixonadas por Belo Horizonte. Familiar, né? Familiar. E eles, quando a gente começou a nossa parceria na agência, era uma destilaria muito pequena, assim, e a gente muito
muito apaixonado com aquilo. E na medida que a agência foi crescendo, eles foram crescendo também. E a gente comemorando junto isso. Então é muito legal quando a gente vê hoje eles numa mostra desse tamanho, né? Hoje tem, inclusive, fica o convite, tá? Tem várias degustações lá de whisky, enfim. O produto deles é incrível. Então, pra gente é um privilégio poder estar junto de pessoas mineiras que, assim como nós, são apaixonados também por Minas Gerais e hoje levam o produto deles até para a França. A gente tem muito boteco também em Belo Horizonte, né? Nós temos o concurso Comida de Boteco, nasceu aqui, hoje é para o Brasil inteiro. E aí, o boteco também pode ter um marketing digital? Claro, lógico. Recentemente eu visitei o Bar da Loura. Sim, e aí, como sempre, Central. né? Eu fui na outra unidade que fica na Raul Soares. Né? Isso. E aí ela sentou na mesa, conversou comigo, eu expliquei ela começou a descer umas coisas assim, conversando comigo e falando, experimenta isso. E eu fiquei pensando assim, gente, como é que eu vou mostrar isso para as pessoas? Né, no Instagram. Isso, desafio. E é um desafio, mas tem uma vida nisso, tem uma coisa que às vezes né? é popular, e é isso que eu te contei, que eu sentia falta, assim, que era essa questão do, olha, isso aqui veio de tal lugar, isso aqui veio de outro lugar. Tem um cliente nosso que eu gosto muito também, que é o Luru. Outro dia eles foram explicar o cardápio deles, eu fiquei assim, gente, assim, é um amor pela terra, é um amor por... fortalecer as pessoas que vêm daqui. Então, você prefere pagar um pouco mais caro para você ter qualidade e você ajudar o mercado local. É o que os franceses chamam de terroir, né? Exato. Chique, mas é terra. Então, terra, voltando à pergunta, tem espaço sim, porque assim como a Kayak, o que faz a diferença do Instagram é você ter caldo, é você ter história para contar. Então, um piso que você revitalizou, um bunker lá, essa história de descer lá. Né? Isso é uma pauta, as pessoas querem saber disso. É isso, muito bom, legal demais. Em termos de arquitetura, né? Você tem um escritório de arquitetura. Isso. Em Belo Horizonte, assim, esse mercado está aquecido? Como é que você está vendo? Com certeza, eu acho que cada vez mais as pessoas estão buscando, né? Entenderam que não precisa de ser um projeto muito grandioso. Às vezes fazer um quarto já percebe a diferença que faz, né? Um planejamento. Então, hoje tem escritório, somos 7 arquitetos e uma administradora. Já tem 15 anos que a gente está atendendo, com a premissa de atender até poucos projetos por período para ter um atendimento melhor. E a gente... Né, tem alguma especialidade, um segmento? Olha, é mais residencial. Residencial, né? Hoje em dia, apesar que a gente faz comercial também, mas desde construção de casas, interiores... A gente tem atendido muito também regiões litorâneas, Búzios, que eu frequento muito, a gente tem feito casas. Apartamentos, então, vocês trabalham também? Bastante. Muito reforma. Pois é, eu ia te falar de reforma, porque a gente está falando de lugares aqui antigos. Sim. E nós temos prédios, por exemplo, no centro da cidade, apartamentos enormes ali. Sim. E que precisam de uma... Normalmente os maiores são os antigos que precisam de uma reforma, né? Então, o centro da cidade é muito... O centro da cidade é muito interessante. Até que a gente não está com muito projeto nessa região, mas né, estamos abertos. Mas eu acho que é uma questão de tempo. Exatamente. A gente tem no Otton ali... Seria ótimo. Apartamentos com ali, certeza. Tem muito potencial, né? Então, de revitalizar, e eu acho que o caminho é esse mesmo. Legal demais, muito bacana. Muita gente fala que fazer um projeto com um arquiteto vai ficar caro. Pois é, isso eu acho que às vezes o arquiteto te mostra um caminho para você não gastar dinheiro à toa mesmo, assim, uma compra errada de um imóvel no tamanho que não está ok. E eu acho que um bom profissional te indica também qual revestimento usar, se a pessoa, o desejo dela é um custo-benefício menor, isso, né? O profissional tem que te orientar, né? Tem então, opções diferentes. A gente tem clientes no escritório que querem o custo-benefício menor, como também querem o melhor, né? E o melhor sempre tem um custo mais elevado, né? E a gente, acho que cabe a nós, né, ter conhecimento para poder orientar da melhor forma. Algumas pesquisas apontam que depois da pandemia as pessoas estão valorizando mais o design de interior. Você tem visto eu tenho visto isso. Já na pandemia foi assim, né? Muita gente ficou em casa, então todo mundo procurou mais, né, o serviço de arquitetura. Mas isso continuou. Eu achei que continuou, cada vez valorizando mais. Tem muito home office hoje também, né? As pessoas trabalham em casa. Né? Isso aí. Novas demandas, né, que surgiram com a pandemia. Então, home office, com certeza. Mas cuidar mais dessa área
da casa para receber os amigos e tudo, isso ficou cada vez mais forte. E a questão da natureza, assim, plantas em Biofilia, casa? Com certeza, é de trazer o verde, né, elementos naturais. Isso é uma coisa que a gente traz muito nos projetos, que traz um bem-estar, né, para a vida das pessoas e ficou muito forte na pandemia, realmente. Seu Antônio, você prefere casa ou apartamento? Eu construí uma casa e mais tarde eu passei para apartamento. Então hoje eu prefiro apartamento, porque dá menos trabalho. Onde que o senhor mora? Eu moro na Rua Bernardo Guimarães. Sim, um ponto bom, né? E um apartamento grande? É um apartamento de 4 quartos, né? Sim. E mais antigo também? Não, até que não. Tá. Tem uns 10 anos, por aí, 12 anos. Ok. Felipe, eu fiquei curioso. Você falou lá no primeiro bloco que você morava no mato. Que história é essa? Hoje eu moro em Nova Lima. Foi uma decisão que a gente tomou durante a pandemia. Assim, na verdade, a gente fala que é Vila da Serra, né? Então, a gente meio que briga assim, Belo Horizonte, né? Que a gente faz tudo aqui. Mas foi isso, é uma necessidade de estar em contato com a natureza, de se reinventar, de conseguir, enfim, se encontrar no meio dessa confusão toda que é a vida, né? E essa questão que a Ana falou, né, do ambiente interno, dessa reforma, vocês mexeram? É uma casa que vocês mexeram nela? Como é que tá? É um apartamento. Isso. E a gente teve que readequar. Realmente, igual, por exemplo, você tem um home office na sala, né? E aí hoje, por exemplo, você tem uma visita, você tem que ter um home office no quarto, porque se você for fazer uma call, vai ter uma visita na sala. Então, se você tem 2 pessoas, igual hoje, eu trabalho mais na minha casa do que no escritório. Nós vamos nos escritórios em demandas pontuais. E eu preciso ter um quarto para escritório. Então, eu sou casado, meu marido também trabalha em casa. Então, nós temos 3 home offices em casa. Um no quarto, para se tiver visita na sala, no escritório, que é o que eu fico. Então... No quarto, me conta assim, é um canto do quarto? Um canto do quarto. Então, se tiver uma visita, por exemplo, a gente não quer incomodar a pessoa, porque eu gosto de um ambiente só, eu gosto de casa que eu consigo olhar e ver a casa inteira. Então, eu tenho esse ambiente grande e arejado, com janela, que eu gosto. Mas aí tem esse problema, assim, se eu tenho... Todo mundo vê todo mundo ali. E às vezes você tem uma demanda específica, precisa se concentrar, tem que ir para algum cantinho. Essa questão da integração dos ambientes também é uma coisa que ficou mais forte, né? E ambientes multifuncionais. Então, às vezes você tem um quarto, que é o quarto do filho, mas também é escritório, né? Então, a gente consegue mudar. O quarto de hóspedes com o escritório, que é muito comum, né? Então, temos que dar um jeitinho, né, nessas coisas na arquitetura. Legal demais. Muito bem, então agora chegou a hora de deixar os contatos. Começa contigo, Ana. Vamos lá, queremos ir no evento. No evento, né? Então, até dia 12 de julho, fica ali no Instituto de Educação, entrada pela Carandaí, colocando no Waze lá, Modernos Eternos, não tem erro, né? E... A programação é todos os dias? Terça, domingo. Isso. Tem música, né? Que você falou. Exatamente. Aí tem uma agenda paralela que você pode ver no próprio Instagram do evento, com atrações musicais, né? Tem o restaurante do Jorge Ferreira, o bar do El Paixão, café também. Muito legal. Tá muito legal. Dá para curtir com a família, é muito bacana mesmo. Muito bom. Parabéns, viu? Obrigada. E eu te pergunto mais uma vez, você está surpreendida com esse sucesso? Eu tô, e acho que tem muito a ver com o local que foi escolhido, né? Com as ações que eles estão fazendo, a coordenação do evento. Tá bem legal e o movimento muito bacana. Muito bom. Ana, para fechar, o seu escritório, a gente precisa também deixar o contato dele. Né? O escritório, né, o Instagram do escritório é meu nome, Ana Lívia Verdini, com W. E lá também a gente está falando muito da mostra, tem vídeos, tem entrevistas, trazendo isso bastante. Muito bom. Obrigado. Obrigada. Viu? Muito obrigado pela participação. Parabéns. Muito obrigada. Obrigado pelo espaço. Legal. Vamos lá, queremos visitar o Acaiaca. Coisa para visitar. Como é que a gente faz, senhor Antônio? Entra no Instagram, e tem do Terraço Acaiaca e do Mirante. Perfeito. E lá tem a bio do Simpla, onde consta todos os horários. E no Mirante, praticamente todos os dias. Parece que é quarta, quinta, sexta, domingo, em vários horários. A pessoa sobe e vê, fica 2 horas lá. Quem for lá nesse fim de semana vai ter um privilégio
porque vê a lua cheia. Nossa! Saindo da Serra do Curral, e é algo assim extraordinário. Que barato, hein? E tem uma procura assim muito boa, e essa novidade a caiaca, né? Perfeito. No terraço a caiaca é particular e os proprietários fazem uma visita mensal para a população, porque lá é utilizado mais para casamento, aniversário, reuniões de empresa, né? Para confraternização, né? Então, mais uma vez ao mês, os proprietários fazem essa visita, né? E então também está na bio do Simpla, né? Pode entrar no Simpla e... Eu só aviso o seguinte, a fila é grande. Tem que marcar com antecedência. Se quiser, né, um aniversário, uma coisa assim, a procura é muito grande. Parabéns, realmente, viu? Muito obrigado. Parabéns pela história do senhor e pela batalha aí pelo nosso acaiaca. O que nós queremos é que Belo Horizonte, vamos dizer, ocupe o lugar que precisa, porque nós temos aqui muita coisa importante que o pessoal não sabe. Os próprios belo-horizontinos, porque nós temos visita de muita gente aqui da cidade. É claro que quando a gente pergunta, 10% talvez seja de gente de fora, mas 90% se refere a belo-horizontinos que foram lá conhecer o espaço, né? Muito bom. Felipe, queremos contato com você. O melhor lugar é o nosso Instagram, seidon.mar. Lá vocês encontram um pouco da nossa curadoria, um pouco do nosso tom de voz, da nossa linha de raciocínio. E deixo também o convite para que todas as pessoas visitem os nossos clientes também, que são empresas mineiras, não só bares e restaurantes, mas que são apaixonados pela cidade. A gente tem um cuidado muito grande com a nossa curadoria também. Então, as pessoas, não é só dinheiro também, nós fazemos uma seleção interessante ali entre nossos clientes. Então, tudo está muito bem amarradinho para fazer propósito. Então, se você tem um negócio que você acha que ele é a cara de Minas, que ele merece ser visto na internet, então, com certeza, entre em contato aí que a gente consegue fazer isso da melhor forma possível. Boa. Obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço pelo espaço. Tá? Muito obrigado, gente, pela abertura para o diálogo, né? E o diálogo foi feito aqui, e com o diálogo a gente cresce. Estamos fechando o nosso programa de hoje. Muito obrigado também pela sua audiência, sua participação. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e eu, sobrei.